Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma entrevista aqui no canal. Gente, dessa vez eu tô feliz demais de trazer uma mamãe aqui no canal, tá? Eu sempre tô trazendo, cara, vários entrevistados aqui, a maioria, vamos dizer que 80% dos meus entrevistados são homens, né? Acredito que também pelo fato da grande maioria desse mercado ser do público masculino ali, né? Mas é bom trazer o público feminino aqui, porque a gente vê o outro lado da moeda, né? Mas, pessoal, antes de eu estar trazendo as informações sobre a nossa convidada de hoje, gente, pelo amor de Deus, é o bordão do canal aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, cara, olha só, você não vai pagar nada pra se inscrever, beleza? Tá vendo o botãozinho aqui, ó? Se inscreve, inscreve no canal, deixa o seu like. E você que é mamãe, principalmente para você que é mamãe, deixa aqui abaixo seus melhores comentários, as suas melhores dúvidas, que eu tenho certeza que a nossa convidada de hoje vai estar respondendo a todos, tá bom? Então, a nossa convidada de hoje é a Duane Neri. Ela é afiliada, ela é mamãe, ela começou no digital em novembro de 2023, ou seja, ainda não tem nem 2 anos que ela tá no digital. E olha só que loucura, pessoal. Ela já faturou mais de 350 mil reais exclusivamente como afiliado. Cara, que top. Olha que top isso. Então, Duane Neri, seja muito bem-vinda ao Pode Ficar Rico podcast. Obrigada, Ângelo. Que prazer estar aqui. Eu sempre assisti tudo assiduamente. Adoro os vídeos e sempre soube que um dia eu estaria aqui. Não sabia que seria tão rápido, mas sempre me imaginei aqui. Agradeço infinitamente pelo convite. Cara, que top. Eu vi Duane, cara, pegando plaquinha na última imersão e falar, é muito. É um sentimento muito bom, cara, quando a gente tá lá no palco, vendo que tudo aquilo que a gente muitas das vezes sofreu, né, ali estudando horas e horas, virando madrugada, a gente vê que aquilo ali valeu a pena. Então, lá no palco é um momento que a gente consegue sentir isso, né? E quando a gente olha pra trás e a gente vê essas plaquinhas, isso aqui não é só pra enfeite, é pra gente olhar e ver, cara, o quanto que a gente batalhou pra gente poder conquistar isso que a gente tem hoje, né? E a Duane tá aí, ó, com 3 plaquinhas já e provavelmente na próxima emissão já vai pegar outras e a nossa Se vida é Deus assim. quiser, com Mas, certeza. mas Duane, fala um pouco pra gente, cara, quem que é a Duane? O que você fazia antes de você conhecer o digital? Tá, vamos lá, vamos fazer uma retrospectiva breve aqui, né? Eu sempre fui uma criança fora da caixa. Eu lembro de quando eu era criança, todo mundo gostava muito de brincar ali, de boneca e tudo mais. Eu gostava de brincar, de vender as coisas, e eu literalmente Legal. fazia isso, sabe? Eu ia pra rua, a gente morava numa rua sem saída, então era super seguro. Eu pegava uma caixa de papelão e eu vendia coisas usadas minhas. Vendia buchinha de cabelo, vendia as coisas assim que eu tinha, boneca que eu não queria mais. E só que eu nunca tive nenhum tipo de apoio da minha família. Minha família é tradicional ali na CLT, meu pai trabalhou por anos no banco, então era a carreira, né? E muitas vezes os meus pais não gostavam que eu fazia aquilo, porque ia parecer que a gente estava passando necessidade, Sim. alguma coisa assim. E eu queria vender, eu queria fazer aquilo, queria fazer diferente. Eu vendia escondido, eu fazia várias coisas. Então, eu sempre fui assim, fora da caixa, eu sempre quis empreender, mas eu nunca tive esse ambiente. Então, fui seguindo ali a vida, né? Fiz faculdade de engenharia civil, sou formada em engenharia civil, e quando eu me formei, mas durante a própria faculdade, né, eu sempre ia empreendendo. Eu trabalhava como fotógrafa, e era para mim mesma, né, e tudo mais. Só que eu sempre vi como uma renda extra. Eu nunca tive essa cabeça de empreendedora, eu nunca usei essa palavra, né? Era minha renda extra e eu estava formando para ser engenheira. Formei, achei que no primeiro mês fosse ficar rica, não fiquei, e continuei ali, né? Buscando uma outra solução além da CLT. Eu até fazia algumas entrevistas de emprego, mas eu tinha muita dificuldade, eu sempre tive alguns problemas de timidez. E eu achava tão injusto, sabe, Ângelo? Porque você estava ali, você se preparava, você tinha toda a capacidade, você se preparava pra caramba, e às vezes você não passava na entrevista porque você ficava nervosa. E era só isso, né? Sendo que depois, com o decorrer, você conseguia criar intimidade e conseguia se desenvolver como pessoa, mas se na entrevista, no momento em que a pessoa te conhecesse, você não se desenvolvesse como ela gostaria, você já não conseguia a vaga. E aí eu não gostava disso, desse fato. Então, eu fui para concurso público e outras coisas.
sempre buscando sair disso, da CLT. Até que uma amiga minha me indicou para uma vaga em que eu era medidora numa marmoraria. Foi ah, o primeiro contato com a engenharia que eu tive. É, fui, trabalhava lá, né, tranquilo, até que eu comecei a perceber que eu ficava muito ociosa. Eu já estava ali há um ano e eu já estava no máximo ali que aquela marmoraria poderia me oferecer. O meu chefe já confiava muito em mim, já tinha entregado várias atribuições, além de medir as pedras, né, fazer projeto, orçamentos, lidar com o financeiro. Já era tudo ali nas minhas mãos. E eu não via mais como eu poderia crescer ali. Eu comecei a procurar novamente uma renda extra. E aí eu conheci o Alex Vargas, que muita gente fala aqui. Mas fez a famosa pergunta no Google, no YouTube? Sim, foi essa famosa pergunta: como ganhar dinheiro na internet? Mas na verdade não foi como ganhar dinheiro. A minha pergunta foi como fazer renda extra na internet, porque eu ainda tinha essa mentalidade, que ali seria uma renda extra. E aí fiz o curso do Alex Vargas, mas ao contrário do que 90% das pessoas que fazem, que assistem ali a parte de blog e tudo mais, eu nunca nem assisti isso. Eu fui direto para a parte do Facebook, que era um bônus, né, que ele tinha lá, não era nem o curso, era um bônus, e Facebook Ads, e fui e comecei a fazer. Naquela época era muito fácil, o produtor dava um criativo lá que todos os afiliados rodavam, todos os afiliados vendiam, e foi assim que eu fiz e comecei a vender. Que E legal. vender, vender, e até que em determinado momento chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, eu tinha muito zelo pelos meus pais, né, que já são um pouco mais velhos, né, e eu não queria trabalhar. Eu ainda estava na marmoraria, eu não queria trabalhar. Só que como era uma marmoraria pequena, as pequenas empresas tiveram muita dificuldade nessa Sim. época, era necessário fazer algumas coisinhas ali, né? Tipo, vai nessa obra escondido, vai nessa outra, que nada poderia estar funcionando, mas existia isso, né? Sim. Tinha que existir para eles se sustentarem. Mas eu não queria, eu tinha muito medo. Até que no auge da pandemia, a gente vendo aquelas notícias horrorosas, eu tive que ir numa obra, e aí foi quando eu falei: essa é a última obra, eu vou sair, porque eu já estava fazendo o mesmo salário, de renda extra. Eu falei: eu consigo me manter. E saí, pedi para sair. Só que eu não estava com a mentalidade que ali seria, a minha empresa. Ainda era uma renda extra e seria até vencer a pandemia. Deu uma semana, estava eu no site de emprego procurando emprego de novo. Por quê? Porque eu morri de medo. Eu falei: e agora? Se hoje não vende, se amanhã não vende, eu não tenho nada fixo. Nessa época eu tinha acabado de sair de casa, estava morando sozinha. Então foi tudo muito junto, assim, né? Eu tenho esses ataques de coragem e depois eu falo: meu Deus, o que que eu tô fazendo? E aí vem o medo. Isso aí é sangue de empreendedor. Né? Pois é. E aí eu ainda não tinha o ambiente, né? Que aí eu vou entrar nesse assunto. Tava ali no site de empregos procurando emprego, e naquela época ali eu já estava procurando qualquer emprego, porque eu já estava desesperada. Em uma semana foi o suficiente para eu ficar desesperada, é, porque eu não tinha uma certeza, apesar de ter tido um planejamento, sabe? Eu tinha uma reserva de emergência para poder pagar o aluguel, eu sempre fui também, assim, responsável, mas a reserva de emergência, ela tem prazo, né? E Sim. aí eu Você tinha medo. você sempre teve coragem, mas sempre com o pé no chão também, né? Isso, um pé no chão. E um pouquinho de medo no fundo que me atrapalhava. E esse medo que me atrapalhava era a falta de conhecimento, porque eu não tinha contato com pessoas, eu não sabia que o mundo de empreender era assim. Foi aí que, procurando esse emprego, né, eu achei uma vaga para trabalhar com um empresário de Juiz de Fora aqui da minha cidade, que é muito conhecido, ele é multibilionário Nossa. e a empresa, ele estava construindo uma nova empresa no interior aqui de Minas Gerais, numa cidade bem pequenininha aqui do lado. E eu fui, comecei a passar no processo seletivo, no meio da pandemia também, comecei a passar no processo seletivo, fui contratada. Mudei de cidade, fui para lá, e foi o que mudou a minha vida inteira.
mudou completamente toda a minha vida. Ô, Dani, agora só me tira uma dúvida antes de você continuar. Isso tudo você continuava vendendo no Facebook, né? E você continuava fazendo a tua renda extra era equivalente ao salário que você recebia antes. Sim, é o salário que eu Show. recebi antes. Isso aí. Continuei ali no Facebook. É, e daí fui, passei. Só que nessa empresa aí que começa. Ali eu não tinha mais tempo para nada, né? Eu precisava acordar 4h30 da manhã para pegar o ônibus que demorava cerca de 1h30 para chegar no local do trabalho, que era no interior, pegava estrada de chão e tudo mais. Muitas vezes a estrada de chão a gente tinha que até que empurrar o ônibus porque ele ficava atolado, era uma aventura. E aí cheguei, acordava, né, 4h30 da manhã, chegava em casa por volta de 7h30, 8h da noite. Eu vivia de trabalho. E ali também o meu crescimento dentro da empresa foi muito rápido, foi como engenheira mesmo. Eu controlava cerca de 10 obras simultâneas, mais de 150 funcionários, e era assim, estava muito feliz, muito realizada. E ali não tinha mais tempo para Facebook, né? Ali foi, não foi, tive que ir pausando tudo e dedicando. Só que dentro de mim isso nunca morreu, essa vontade. Nunca, não tinha como, né? Eu era assim desde criança. E, e daí sempre, o Facebook eu não tinha como controlar as campanhas, mas eu fui achando outras coisas, sabe? Agora eu vou vender prata, agora eu vou participar de um marketing multinível. E eu sempre procurando alguma coisa, era sempre um chamado, né? É, mas o que que acontece? Lá nessa empresa, eu tinha contato direto com esse empresário. Por isso que eu citei que ele era um empresário muito bem-sucedido, porque era eu e ele o dia inteiro. Era a gente junto e ali eu conheci a cabeça de um empresário. Ele foi o meu mentor de vida, sabe? Ele foi, assim, realmente o caminho que Deus traçou para que eu pudesse chegar até aqui foi tudo isso, né? Por isso que eu sempre digo, gente, tá passando por uma dificuldade? Por mais difícil que seja, confia. Tem alguma coisa ali, Deus está preparando alguma coisa. Se você está com medo, uma semana depois você já começa a procurar emprego e você consegue um emprego assim tão rápido. Sim, né? E, pô, onde eu fui parar, né? Ô, E Dani, realmente. hum, rapidinho, só pra gente não perder o pensamento. Você falou que o teu empresário, o dono, né, da empresa, né, lá, o empresário, ele tinha meio que um comportamento diferente de um verdadeiro empresário, né? Na sua visão, né, abordando esse assunto, o que que você via de diferente nele que de repente você não via em outros empresários ou outros donos de empresa? Perfeito. Assim, na verdade, o único empresário que eu tinha contato era com ele. Então, não tem muita comparação com outros empresários. Eu tenho a comparação com uma cabeça de um gênio que muito corajoso, muito corajoso. A coragem dele era o que mais me chamava atenção. Ele estava construindo uma empresa que gastava, para construir aquilo ali, gastava milhões por mês, não tinha retorno nenhum, e ele simplesmente estava construindo e na certeza de que aquele investimento retornaria. Muitas vezes eu, como engenheira, ficava assim, meu Deus, acabou o material de tal obra. E aí eu tinha que falar com o financeiro, e o financeiro, não dá para comprar. Aí eu chegava para ele na hora da nossa reunião e eu assim, é porque acabou o material, a obra vai dar uma atrasada. Ele falou, mas eu não pedi para parar. Se for preciso, traz da China. Eu não te falei de preço, eu não te falei nada. Eu preciso construir, porque isso daqui é o caminho, a gente vai construir. E aí eu assim, então tá, beleza. E assim, de uma forma super humana e super ele não tinha barreira, sabe, Ângelo? Não existe barreiras para ele. É uma barreira? Eu não quero saber. Eu quero saber como que a gente vai fazer para ultrapassar isso. É comprar material lá na China? Então manda fazer. É isso. É claro, né, que ele tinha o dinheiro ali É, para contornar, mas esse aprendizado que a gente tira disso, que não tem barreiras, que às vezes você fala, ai, minha conta caiu. Poxa, essa é a sua barreira, sabe? É só criar outra. exato. Vai lá, cria outra. Isso ele fortaleceu muito, muito em mim. É não focar no problema, né? Mas focar na solução, né? Na Exemplo, o solução. problema é o quê? É material. Beleza, acabou o material. Tá, mas tem outro lugar que tem. Então eu não quero saber se aqui não tem. Eu quero saber onde que tem, né? Isso, exatamente. Era assim que ele falava comigo. Eu não quero saber, eu quero saber. Na verdade, ele não queria nem saber onde tinha. Ele queria o material ali e pronto, acabou. Ele queria o problema resolucionado. E isso mudava muito. Além disso, né, ele trazia para a empresa muitas mentes brilhantes. Por exemplo, a gente já teve palestra do Geraldo Rufino, você conhece? Conheço. Maravilhoso. Ele foi lá pessoalmente. Do Bernardinho, técnico da seleção.
E tudo, todas essas pessoas iam mexendo ali na minha mente, né? E já estava assim, ou seja, eu fui para o ambiente certo que eu precisava ir, exatamente, né? Conhecer ele e crescer muito. Eu sou eternamente grata a tudo que ele me ensinou e tudo que ele investia ali na empresa. Enfim, e aí foi indo, né? Além disso, eu conheci o Gustavo, que hoje é meu noivo e pai do meu filho. Por que que isso é importante? Daqui a pouco vocês vão entender. Mas, novamente, né, comecei a buscar essas outras alternativas. Eu não sossegava. Eu sempre estava buscando outras coisas. E sempre dava certo, mas dava certo e eu parava por medo, por não sei por quê. Era medo, eu acho. Na verdade, não era medo, é porque não era o caminho ainda. Então, alguma Sim. coisa me paralisava. Era isso. É, Até que em determinado momento eu falei, ó, eu estava trabalhando muito, eu chegava em casa, igual eu falei, o caminho até a empresa era 1 hora e meia. Então, nessa 1 hora e meia não tinha sinal de celular. Eu chegava em casa cerca de 7h30, 8 horas, meu celular com 300 mensagens de problema para resolver, meu celular até meia-noite ligava o computador e trabalhando, trabalhando, para acordar 4h30 no dia seguinte trabalhar loucamente, era uma loucura. E eu falei, gente, eu tô ficando doida, né? Não, não dá. E, novamente, fazendo o cálculo, as minhas rendas extras já somavam o valor, que na época eu vendia prata, vendi muita prata, no boca a boca ali mesmo, joias de prata, sabe? Sim. E, e aí pedi para sair novamente. Isso aí foi quando? Que ano isso aí? Isso foi em setembro não, dezembro de 2022. E aí pedi para sair na segunda-feira. Quando foi 10 dias depois eu descobri que eu estava grávida. E eu falei, meu Deus, novamente, o que que eu vou fazer, né? É, Nisso eu já estava ali, né? Eu e o Gustavo, a gente já estava morando juntos e eu descobri que eu estava grávida. A minha saída foi uma saída muito tranquila, foi muito conversada, foi tudo perfeito. Eu falei, vou pedir para voltar? Porque o que que eu vou fazer? Só que é todo aquele negócio, como que eu vou, grávida, trabalhar desse jeito, do tanto que eu trabalhava, e não tinha condição, sabe? Pegar a estrada de chão muito ruim, uma estrada muito ruim por 1 hora e meia, e não ia dar certo. E também, né, não era justo, depois de todo o acordo que eles fizeram, eu pedir uma Sim. coisa dessas, assim, sendo que eu não poderia ser tão produtiva mais. E eu falei, agora não tem jeito. E ali foi que não teve mais jeito mesmo. Eu não tinha como entrar num site de emprego. Quem que ia contratar uma mulher grávida? Não tinha mais jeito. Foi aí o que Deus preparou para mim. Agora você não tem mais solução. Agora você vai seguir o seu sonho. Que top, né? E eu já estava preparada para isso, né? Porque ali eu já tinha tido contato não só com o meu chefe, mas com várias empresas, vários fornecedores que entravam em contato comigo. E então eu tinha contato com muita gente, muita mente milionária mesmo, e no sentido do livro mesmo, sabe? E assim, eu falei, pronto, é agora. Aí comecei, né, a insistir ali na prata, tava dando certo, mas comecei a pensar a longo prazo, porque agora eu tinha um bebê que chegaria ali no meio do final do ano. Falei, o que que eu vou fazer? A prata, para ter escala, eu precisaria dedicar muito tempo e, né, para poder abrir uma loja online, que no 1 a 1 não ia dar escala. O marketing multinível, eu não me sentia muito confortável na atração de pessoas, sabe? Porque vinha muita gente que todo o investimento da vida dela era aquilo ali, e se Sim. não desse certo. Então, eu não me sentia muito confortável. Eu nem cheguei a cadastrar ninguém no marketing multinível, eu só revendia os produtos, porque eu não tinha isso. E eu falei, poxa, Facebook, né? Lembra, Doni, do Facebook? Aí eu praticamente achei, né? Depois de 2 anos, quase 3, sem estar rodando ali as campanhas, eu praticamente só reativei a campanha e pensei que fosse dar bom de novo. Logicamente não deu, né? O mercado evoluiu demais e sempre evolui o tempo Sim. inteiro. E aí eu falei, pronto, o que que eu vou fazer agora? Vamos procurar curso de Facebook e tal. Aí começa a vir muitos anúncios, muitas coisas, né? E procurei novamente, né? Aí eu já sabia, eu já era um meio ali de funil, já, cursos para Facebook, eu já estava nesse ponto. E,
E aí muita gente falando, ah, agora o que funciona é X1, só X1. E eu falei, X1 não é escalável para mim, não dá, eu nem vou para essa parte. E não tem como, eu tô grávida, o bebê vai nascer, como que eu vou ficar falando com todo mundo, né? Daí eu falei, tinha um módulo no curso do Alex Vargas, que era um bônus da Gabi Cervantes, Sim, de Google. E eu já tinha tentado e tinha só tomado ferro. Tinha sido tudo ruim. E aí eu falei, poxa, quem sabe o Google não tá funcionando, né? Porque até então tinham me falado, né, através do que eu vi ali dos anúncios, que o Facebook era só servia para X1, não servia mais para marketing direto. Ou seja, cuidado com o que vocês ouvem, com o que vocês exato. acreditam, porque não é a realidade. Mas, enfim, fui ali, procurei até curso da Gabi, na época ela já não estava mais dando o curso para Google, né? Ela já estava mais focada em produtores, e achei o Caio. E aí foi que eu falei, caraca, e um vídeo de 3 minutos, eu lembro que ele me explicou o funil de vendas de uma forma que em todos esses anos eu não entendia. Eu fazia Facebook, porque, gente, na época era muito fácil mesmo. Sim. Mas eu não sabia o que que era funil de vendas, eu não sabia o que que era funil de consciência, sabe? E o Caio, em um vídeo de 3 minutos, ele me explicou e eu falei, caramba. E aí eu comecei a maratonar. E nisso, eu já estava com 8 para 9 meses de gestação. Foi Nossa. quando eu descobri, eu já estava no final. E eu comecei ativei ali um hiperfoco e falei, é isso. Eu comecei a ter essa resposta. Eu lembro que na época, eu vou até contar um segredo. Eu baixei o curso do Caio no Pirata, assisti cerca ali de umas 3 aulas e eu o único curso que eu tinha comprado na minha vida era o do Alex, Alex. né? Depois, todas essas coisas que eu fui fazendo, eu dava o jeitinho brasileiro. Tem E o Caio, aquele grupo cheio de cursos no Telegram que você clica e baixa. pois é, o Caio, eu assisti umas 3 aulas e eu senti uma coisa me falando. Eu preciso honrar esse conhecimento, porque é esse conhecimento que vai me levar. Eu parei de assistir, eu tinha o Pirata, eu parei de assistir e falei, vou esperar o lançamento dele. E voltei a assistir no YouTube, sabe? Que era conteúdo gratuito, que era o que eu me sentia bem, porque eu precisava honrar aquilo. E de fato foi o que eu fiz, sabe? Eu fui e na Black Friday ele lançou. Aí nisso o Ravi já tinha nascido, ele tava com 1 mês. Ele lançou o curso e nisso, durante esse 1 mês, eu fiquei ali no puerpério inteiro maratonando tudo que o Caio postava, todas as entrevistas. E eu lembro que na hora do banho, assim, né? O banho é um momento muito especial para uma mulher no puerpério, principalmente que, graças a Deus, eu tinha o apoio do Gustavo, né? Ele chegava 7 horas da noite e eu falava, agora eu preciso de um banho. Ele ainda trabalhava naquela empresa, então o horário dele era de 4h30 às 7 ainda. E aí era o momento que ele ficava e que eu ficava 1 hora no banho e treinando a minha entrevista com o Caio. Nem o curso eu tinha ainda. E eu treinava a entrevista de quando eu fizesse meus 10 mil. Enfim, comprei o curso na Black Friday e já tinha assistido muita coisa, então já logo subi uma campanha no Brasil, porque eu já tinha a Hotmart desbloqueada, já tinha toda aquela coisa, né, por causa do meu breve passar ali pelo Facebook. E então eu fiz uma venda 7 dias depois, no dia do meu aniversário, uma venda de R$ 68. E eu fiquei muito feliz, né? Foi no Google, fundo de funil e tudo mais. E eu falei, saí gritando, amor, é isso, deu certo e tal. Ele vendeu, vendi, quanto? 68. E gastou quanto? 300. Amor, tô muito feliz. Aí ele, ai, que bom, né? Tipo, desesperado. Fazendo as contas, não é? É, ele assim, ah, que legal e tal. Você gastou 240 para vender, né? Enfim, mas ele sempre acreditou, sabe? Então, apesar dele engolir seco ali, ele sempre falava, uau, que legal e tal. Enfim, e aí ali começou o meu processo, né? Eu fiz um Instagram, que é uma das coisas que o Caio sugere, um Instagram para ir controlando ali o seu desenvolvimento, né? E eu lembro que eu seguia todo mundo que esses mentores falavam, assim, repostavam. E eu comecei a seguir o Léo, da Scala. Numa dessas aí, eu comecei a seguir o Léo. E em janeiro, eu estava lá, né, amamentando e vendo os stories, que era uma coisa que eu mais fazia, do Instagram, porque aí eu comecei a focar tudo nisso. E eu vi um cachorro
na lua, escala não sei o quê. Eu falei, que é isso? Um cachorro na lua, assim, com capacete. Esse cachorro aqui, ó. E aí eu falei, deixa eu entrar, porque eu tava ali amamentando, e era naquele dia, ele tava postando, começou agora o lançamento da escala e tal. Eu disse, deixa eu entrar aqui, não tô fazendo nada mesmo, tava ali com foninho, amamentando, e enfim, fazendo ele dormir. Spoiler, né? Comprei o curso. Assisti e falei, caraca, que mente é essa do Ronaldo, né? Pronto, comecei. Entrei na comunidade e descobri que eu não sabia nada. Não sabia nada. Aí começaram aquele assunto de Gclid, todo mundo Gclid, Gclid, Gclid. Eu falei, que é isso, gente? É porque tu não entrou na comunidade, né? Tu entrou na faculdade de marketing, né, do De Ronaldo. marketing, que loucura. E eu não sabia nada. E todo mundo falando de traqueamento, Gclid. Eu falei, meu Deus, eu preciso comprar isso? Precisa. E tal. E aí foi que eu comecei a fazer isso, comecei a descobrir coisas que são essenciais para o nosso trabalho aqui e que eu não sabia, né? Eu já tinha ido para a gringa, já estava vendendo na ClickBank, mas eu não sabia que eu precisava pegar o Gclead de alguém para eu poder escalar. E eu descobri isso lá. E não só isso, né? Como vários e vários outros insights que a gente descobre ali na comunidade. E ali começou a mudar meu jogo, foi em janeiro de 2024. Ali sim eu comecei a faturar. Então, desse faturamento todo, né, que você falou, é tudo, começou em janeiro e foi indo. Então, quando eu comprei o curso do Caio ali na Black Friday, eu ganhei o ingresso da imersão, porque eu fui uma das primeiras. Só que eu não cogitava ir na imersão. Eu estava com meu bebê, eu ficava com ele o dia inteiro, o Gustavo trabalhava o dia inteiro, era só eu, não tinha como. E na comunidade todo mundo foi aproximando, né? E aquela euforia de toda. Você vai, você vai, você vai, eu vou, Você você vai, vai. você vai. E eu, quietinha. E na escala ali, principalmente no início, eu não ligava a câmera, eu não fazia network, muito porque eu não tinha condição também, sabe, ô Ângelo? Porque eu tava ali com fone só, com celular, às vezes o celular aqui no quarto, eu lá no quarto do bebê fazendo ele dormir, e era essa a minha realidade. Então eu não tinha como ligar a câmera. Não tinha como participar, então eu não tinha isso. Mas todo mundo falava dessa tal imersão. E eu assim, cara, eu tenho ingresso, né? Mas não tem como. E ficava nisso toda vez. Putz, eu tenho ingresso. Mas não tem como. Eu tenho ingresso, eu tenho milhas e é só ir, é só Aí. ir. Mas não tem como. E ficava assim. Quando deu 2 semanas antes, apareceu uma promoção e eu falei, cara, eu vou. E nisso o meu bebê tinha 7 meses. Eu falei, amor, eu vou para São Paulo. Aí ele assim, vai, vai. Eu assim, cara, o que que eu vou fazer? O meu maior Você foi medo sozinha? é, aí que tá. O meu maior medo é não tinha a mínima condição financeira de levar o meu bebê, porque eu precisava levar alguém para ficar com ele, e eu não tava conseguindo pagar nem para mim, sabe? Eu fui com milhas e eu fiquei em um hotel, nossa, muito ruim, assim. Foi o que eu consegui pagar, saí de lá toda endividada, mas todo mundo falando o tanto que era importante estar naquela imersão. Nessa época, Ângelo, eu tinha até paralisado aqui a minha operação, porque eu tava ainda deixando me tomar pelo medo, eu tinha medo, coragem, toda aquela coisa, e todo mundo, toda vez que alguém falava sobre isso na comunidade, eles falavam, você precisa ir na imersão. E apesar de eu não falar, eu sabia que aquilo se aplicava para mim também. E então foi que eu decidi. Eu falei, cara, eu preciso ir, e não tinha como ir todo mundo. E nessa época também eu comecei a frequentar a igreja. Eu não tinha essa conexão com Deus. Eu tinha uma conexão muito forte com o universo, eu chamava de universo. Mas não era Deus, sabe? E o Gustavo sempre foi muito religioso, mas eu não me tocava assim nisso. E eu comecei a ouvir um chamado para ir para a igreja e toda vez que eu ia, era vai na imersão, vai na imersão, vai na imersão. Pode ir, pode ficar tranquila que sua amamentação vai estar segura, que era o meu medo. Eu amamentava e eu não queria que, né, tem todo um monte de preocupação que a gente tem que ter Sim. quando o bebê fica sem mamar por dias. E eu tinha muito medo, muito medo. Eu sei que a minha parte eu poderia fazer ali, que era ordenhar e tudo mais, mas e ele, né? Ele ia aceitar depois? Isso era uma dúvida que eu tinha, mas que eu tinha sempre essa resposta no meu coração. Pode ir, vai, você precisa ir. Aí foi que eu comprei a passagem, né? Aí veio essa promoção e logo depois de eu voltar da igreja, Deus é incrível. Hoje é Deus para mim, graças a Deus. Que O top. nome dele é Deus, não é só o universo, enfim. E, e aí.
Fui, né? Fui para imersão. Foi a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida. Foi muito, 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 muito difícil. Mas eu fui confiando mesmo, sabe? Nisso que estavam me falando, para eu poder ir. E deu tudo certo, né? Eu voltei, a primeira coisa que ele fez foi mamar, e eu saía na imersão, eu saía a cada 2 horas para ficar no banheiro, ali ordenhando. Então, enquanto estava todo mundo fazendo network, era isso que eu fazia, ficava trancada no banheiro. Então, foi uma coisa, assim, que realmente é um esforço que eu precisava fazer, sabe? E, e fui, e 15 dias depois eu bati os primeiros 10 mil, 15 Cara, dias depois da imersão. que E legal. ali em diante foi tudo só melhorando, melhorando. Nunca mais deixo de ir em imersão, porque toda vez que eu vou eu destravo alguma coisa em mim. Aí eu fui na segunda imersão, ali eu não peguei nenhuma placa, né? Na segunda imersão eu já peguei a de 10 mil, que eu tinha feito já 15 dias depois. E nessa última agora eu peguei a de 50. E nessa última agora, muito além de pegar a de 50, o meu maior presente foi que eu pude levar o Gustavo e o Ravi pela Que primeira vez. legal, mano. Cara, que É, legal. e É, foi maravilhoso, né? é por isso que eu falo, pessoal, que é, é legal eu trazer o convidado aqui, vocês ouvirem do convidado o que que ele tá fazendo que tá dando certo. Cara, é muito legal isso. Mas na minha visão, é muito mais legal conhecer o processo. O que que a Duane passou para hoje ela fazer mais de 50 mil reais por mês. Tá entendendo? Esse processo vale muito mais a pena de você entender do que você ver como que a Duane sobe as campanhas dela. Por quê? Porque se você entender esse processo dela, você vai entender que cada um tem um seu. E você tá vendo como foi dolorido o processo dela? Cara, ela sendo mãe, amamentava ainda, teve que viajar sem o seu bebê. Enquanto todo mundo tava lá trocando network, conhecendo uns aos outros, ela tava lá no banheiro. Tá entendendo? Fazendo lá os seus processos lá pra quando voltar, né? De repente não empedrar, essas coisas assim, né? Isso Então, mesmo. cara, eu conheço um pouquinho, porque minha esposa também fazia algumas coisas assim, né? Isso Mas aí. vocês estão entendendo o quanto muitas das vezes o processo vai ser dolorido, vai ser doloroso? Então, cara, tá difícil pra você? Cara, tá difícil pra muita gente. É o que eu tava falando com a Duane aqui no início. Às vezes, a gente deixa de... A gente mesmo, eu falo por mim mesmo, deixo de alcançar lugares maiores justamente pelo fato de eu me vitimizar. E, cara, ano passado? Não, ano retrasado, né? Cara, em 2023, eu fazia muito isso. Eu me vitimizava muito. Eu achava que eu não conseguia porque alguém era culpado de eu não conseguir. Entendeu? E quando eu entendi que a responsabilidade de eu conseguir ou não era minha, aí o meu jogo virou. Entendeu? Aí o meu jogo mudou de uma forma assim, ó, incrível. Eu falei, cara, tudo isso depende exclusivamente de mim. Então, se eu vou dar certo ou não, é minha culpa. Tá? Então, cara, entenda isso daí. Olha todo o processo da Duane. Entenda que cada um tem o seu processo, esse processo é individual e às vezes as pessoas de fora podem ajudar ou não no seu processo. Só que se você não desistir, é impossível você não chegar na sua meta. Beleza? Agora, Duane, isso aí, você tá falando da imersão 06? A primeira que você foi? Isso, Foi zero a que seis. foi no Pullman lá em São Paulo? Foi em São Paulo. Cara, essa daí foi muito top pra mim, mano. Porque eu fiquei no hotel da imersão, né? Cara, é outra realidade aquele hotel. Sim. Você atrás do quarto, você via assim, cara, a diária, 1.000 e poucos reais a diária do hotel. Eu falei, Jesus, o que eu tô fazendo aqui? E eu não tava bem ainda, né? Só que eu falei, cara, eu preciso viver isso, eu mereço. Como diz a Isabela Fana, eu mereço. Aí eu Aqui também. falei com minha esposa, falei, amor, eu vou porque vai dar certo, é mentalidade, cara. Eu preciso me conectar com essas pessoas que já estão onde eu quero chegar. Então, cara, eu preciso ir. Eu fui, mano. Eu fui, conversei com o Caio lá no café da manhã. Cara, muito top, mano. Muito top. É o que a gente Imagina. fala sobre ambiente, cara. Ambiente, de fato, muda as pessoas. Mas, Totalmente, muda totalmente. É igual eu estava te falando, sabe? Eu tinha um ambiente em que empreender não era pra gente, não era a minha realidade. A minha realidade deveria ser igual de toda a minha família, não só do meu pai, mas de todos meus tios, todo mundo, CLT e tal. E quem era rico, né? Tem toda aquela história, o rico se corrompe, rico é ruim, rico é não sei o quê. E aí eu entrei naquela empresa, tinha um monte de rico, todo mundo extremamente educado, me tratando super bem. Eu assim, caraca, não tem nada disso não, o rico é gente boa.
E, enfim, isso influencia muito, assim, o ambiente influencia muito. E mesmo eu, ali na primeira imersão, eu não tendo o contato ali com as pessoas que eu gostaria, né? Eu conheci, eu fui no churrasco também, né? No churrasco da escala. Então ali eu conheci umas 3 pessoas que eu fui realmente fazendo uma amizade e fiquei ali na imersão. Eu Mas para tava, você eu tava lá, hein? no churrasco também. Foi muito bom, né? Ah, mas assim, eu não falava com ninguém, eu tenho esse problema também da timidez e ninguém me conhecia, eu nunca tinha ligado a câmera e tudo mais. Eu tava em todas as aulas, todas, 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 com a foto ali do meu bebê. Algumas pessoas falavam, ah, você é aquela que tem a foto do bebê? Sim, sou eu. Mas não tive essa oportunidade. E só que o ambiente, igual você falou, tudo que vê as pessoas pegando placa, gente, quanta gente faz aquilo. Eu saí dali, Ângelo, com a ideia assim, 10 mil eu já fiz. Eu não tem opção. Olha quanta gente subiu nesse palco. Se tanta gente conseguiu, por que que eu não vou fazer? Não, não, não tem como não fazer. Eu vou fazer. E fiz 15 dias depois. Na segunda imersão, eu já fui com um propósito de fazer network, aí eu comecei a conhecer várias pessoas. Fiz grupos de network, que também é extremamente importante. Ali eu já estava mais calma, né? Também teve a questão da amamentação, eu amamento até hoje, então também teve isso. Só que eu já sabia como fazer, eu já sabia que eu podia confiar naquela voz que falava para mim que eu podia fazer as coisas, que estava tudo tranquilo, eu já tinha uma conexão forte com Deus. Ali dentro da imersão também foi onde, né, a hora ali no final que o Caio toca aquele louvor. E todo mundo, eu assim, caraca, Deus está presente na operação de todo mundo, e como assim, né? E realmente o marketing também me trouxe Deus, que é o maior presente de todos, que muda tudo. E na segunda imersão eu fui com essa ideia, e na terceira imersão fui para pegar minha placa de 50, mas eu fui muito para dizer agora, olha, você conseguiu, eles estão aqui pela primeira vez, eles estão aqui. Na segunda eu ainda não tinha conseguido levá-los. É, eles estão aqui e agora vai ser assim, sabe? Todas as vezes, se depender só de dinheiro, eles vão estar comigo e, cara, isso não tem preço, assim, não tem preço. Tá lá, nossa, passar naquele corredor ali para pegar e eu ouvi os dois me gritando. Não, foi a melhor coisa do mundo, porque eu sei o esforço que foi, quanto foi difícil. Eu levei essa fotinha aqui, ó, que eu deixo aqui que é minha com ele, e escrito, é tudo por você. Porque eu Que tinha top, muito mano. medo, e às vezes eu amassava isso com muito medo, e falava, e que tem Jesus atrás, e eu amassava e falava, cara, é por ele, e por mais que esteja sendo difícil, vai dar certo, e é por ele, né? Mesmo que ele tenha sofrido ali alguns dias ainda sem a mamãe, mas também nem isso aconteceu, para te falar a verdade, sabe? Ele ficou muito bem com a minha sogra e com o pai dele. Foi tudo perfeito, porque tinha que ser, né? Porque Que eu top, fui cara. seguindo e mesmo com medo, você vai com medo mesmo e vai destravando. E desde então, realmente, só vem crescendo. Eu bati os 50 mil em fevereiro e desde então eu faço 50 mil todos os meses. Cara, que top. E estamos aí quase chegando no 100, é só questão de tempo. Já Com aprendi isso certeza. também, que é só questão de tempo. E é isso. Duane, agora me tira uma dúvida, né? Eu queria até abordar um pouco mais nesse sentido de você ser mãe, né? De você tentar conciliar as duas coisas. Agora, você bateu, né? Os seus primeiros 10 mil ano passado. Beleza, como é que foi a sua rotina, vamos dizer assim, para se dedicar ao marketing, né? Ao afiliado, sendo que você também é mãe? Tipo assim, como que é o seu dia a dia? E você tem tempo suficiente, tem tempo livre para ficar horas e horas estudando? Como é que é o seu dia a dia? Assim, é uma loucura. É uma loucura. É questão de fazer por si mesmo. Igual eu te contei, eu acordava 4h30 da manhã e chegava 8 horas da noite para trabalhar para uma outra pessoa. Porque eu não podia fazer um esforço tão grande quanto quando é para mim. Muitas vezes o que nos trava é isso, sabe? Porque se você trabalhasse fora, você ia ter que fazer. E aí, só porque você tá ali, eu não tenho tempo, que não sei o quê. Cara, quantas vezes eu não almocei em pé, almoçando, dando mamar pra ele, assistindo a aula do Caio aqui, ó, no balcão e almoçando. Era isso, essa era a minha realidade. Eu não tinha ninguém pra me ajudar ali no início. O pai dele ficava o dia inteiro fora. A única coisa que ele fazia era chegar em casa e fazer ele dormir. Só.
dava banho, né, e fazia ele dormir. 7 horas. Fora isso, desde a hora que ele acordava até o final, naquele todo aquele peso que é o início, era eu. Eu não tinha meus pais, porque eu não morava na minha cidade. A minha sogra ajudava quando podia, porque ela trabalhava. Enfim, era eu. E eu tinha que fazer dar certo. Ah, tô com sono. Tava com sono mesmo, mas eu ficava ali na quinta-feira até 4 horas da manhã. E, cara, assim, eu sei que eu entendo, eu tenho muito entendimento que muitas vezes essa não é a realidade de muitas mães, né? De muitas mães, por exemplo, que trabalha, que fica sozinha e tudo mais. Mas eu tenho certeza que você pode dar melhor, dar um melhor do que o que você já tá dando, sabe? Muitas vezes você não vai conseguir ficar nas aulas de madrugada igual eu conseguia. Opa! Eu tiquitinho aqui. Muitas vezes não vai conseguir ficar de madrugada como eu ficava, ou você não tem apoio nenhum, então você vai precisar ficar até dar banho. Mas qual que é o melhor que você pode fazer dentro da sua realidade? O que que você pode abrir mão? Sabe? Você Caramba. pode abrir mão de 1 hora de sono, que seja, sabe? Você pode abrir mão de 10 minutos, você pode abrir mão de comer. Eu sei que quanto é importante você sentar para comer, principalmente ali no início. Mas você pode abrir mão disso por 2 meses, sabe? E foi assim que eu fui fazendo. O que que eu podia abrir mão? E eu sou muito intensa, né? Então, assim, realmente eu coloquei muita intensidade ali no início. Era essa loucura, loucura mesmo. E eu sabia que era temporário, sabe? Tudo que você está fazendo agora é temporário. E perceba que é um temporário muito mais rápido do que qualquer outro caminho que você vai seguir lá fora. Se você for para CLT, quantos anos você vai demorar para você conseguir uma promoção? E mesmo assim, sabe, você nunca vai chegar para realizar todos os seus sonhos, sabe? Faz conta, o Caio sempre fala isso, né? Faz conta, Exato. o máximo você vai conseguir. Por que que lá você se dedica e aqui dentro da sua empresa, que é para você, você não se dedica tanto, né? E aí, ali no início, até 1 ano e 1 mês, era eu e ele só. Depois de 1 ano, eu coloquei ele na creche, porque eu já estava começando a dar certo. Ele fica na creche só meio período, então de manhã ainda continuo nisso. Mas o importante ali, né, que é o essencial, era o esforço mesmo. O esforço e dar o melhor que eu posso, sem me comparar. A fulana é mãe e fica o tempo inteiro ali com a câmera aberta e conversando, e dando mamar e dando comida. Eu não consigo. Eu tava toda descabelada, toda de pijama. A minha realidade é não ficar com a câmera ligada. Ah, tá todo mundo ali na imersão, conversando ali naquele. Foi a última imersão que teve o coffee break, né? Então era todo mundo ali conversando e eu lá trancada no banheiro, nem comer eu comia. Mas era o meu melhor naquela condição. Então, assim, não é o perfeito, é o melhor. E é sempre procurar ser um pouco melhor a cada dia e comparar com você mesma, com a sua realidade, o que você pode abrir mão por pouco tempo, sabe? Por pouco tempo. Hoje já é muito mais tranquilo, sabe? Ele já fica na creche, então eu tenho a tarde inteira aqui para trabalhar, para estudar, para reassistir. Eu não fico mais de madrugada nas aulas, porque hoje eu prezo pelo meu sono e tudo mais. Mas tudo tem o seu tempo, né? Para eu chegar aqui, eu passei por isso. E eu ainda sei que daqui ainda, por exemplo, eu não consigo ficar sábado com ele brincando o dia inteiro. Eu e o meu marido, a gente divide, mas vai ter um sábado que a gente vai passar e vai passear e vai pro bar, restaurante. Ainda não é a realidade. Por enquanto, eu ainda estou abrindo mão disso, porque eu ainda preciso fazer algumas coisas. Mas vai chegar o momento. Então, é trabalhar dentro do melhor, o seu melhor, e tentar sempre se superar, sem comparar, sem se sentir culpa. A nossa realidade, ela é, sim, um pouco mais difícil e talvez um pouco mais lenta, porque é mais difícil, porque a gente tem menos tempo e eu vejo muitos homens, inclusive, a maioria homens, que ficam o dia inteiro no computador e ali em 2 meses bate 100 mil. É a realidade dele, são as condições dele e é o que ele tem. O que que você tem? Qual é o seu melhor? Cara, Então, isso é muito foi top. foi o melhor que eu consegui e às vezes o seu melhor vai ser melhor que o meu e às vezes vai ser um pouquinho mais difícil e tá tudo bem, mas é igual você falou, é só não desistir, continua fazendo todos os dias o seu melhor. E é isso que eu venho fazendo e custe o tempo que custar, pode ser que eu bata 100 mil esse mês, pode ser que bata daqui a 1 ano, mas eu vou fazer 100 mil no mês. Exato, Isso é fato. Eu só não sei quando. E exato. é isso. Cara, isso é muito forte, cara. Isso é muito forte, Dani.
Pessoal, vocês entenderam o que ela falou? Dentro da sua realidade. Esquece o que você vê nos stories dos outros. Dentro da sua realidade, você está dando o seu melhor? Cara, eu tenho certeza absoluta que você poderia dar um pouco mais de si para aquilo que é o teu sonho. Tá entendendo? Hoje a Duane, cara, tá fazendo 50 mil, show de bola todo mês. Agora, ela quer fazer 100 mil. Agora, eu entendo que a Duane de hoje não faz 100 mil. Não sei se você vai concordar comigo, Duane, mas porque a Duane de hoje, pra fazer. Com o conhecimento que ela tem, com as coisas que ela faz, cara, a Duane de hoje só vai até aqui 50 mil. Agora, pra Duane ir pro 100 mil, é uma outra Duane. Você concorda, Sim. Duane? Perfeito, perfeito. Isso é outra coisa que você até me lembrou aqui. Eu fiz 10 e logo, eu fiz 10 15 dias depois da imersão. Então eu não estava satisfeita em pegar a placa de 10 mil, porque eu tinha 6 meses para conseguir 50, né? Só que a Duane, daquela época, ela não tinha a mínima condição de fazer 50 mil. Só que eu só sei disso hoje. Não adianta ninguém chegar para mim e falar, ó, você não tem condição ainda. Mas hoje eu sei. Hoje eu sei que eu não tinha. E por isso eu fico com o coração tão tranquilo de não ter pego a placa de 100 mil, porque eu ainda tenho algum processo para desbloquear, seja ele de conhecimento, seja de mentalidade, de crença, de qualquer coisa, financeiro, sabe? Gente, para fazer 50 mil questão de caixa foi uma loucura aqui, sabe? Porque Imagino. também foi meio que de repente, assim, acertou o produto e foi. Eu não tinha esse dinheiro para fazer, eu saí da imersão devendo o hotel de 100 reais que eu paguei. Imagina, não tinha como. Não tinha limite no cartão, não tinha nada, não tinha essa mentalidade para lidar com tudo que acontece quando você faz esse faturamento, né? Então, e eu sei também que o 100 mil é isso, o 1 milhão é isso, e hoje em dia eu tenho essa plena certeza. Quanto mais cedo você ter essa certeza também, é melhor. Que você hoje não faz porque você ainda não desbloqueou, porque a sua pessoa não faz esse dinheiro. Não, não adianta, você vai ter que crescer, se desenvolver, seja por conhecimento. Eu estou sempre comprando comunidades, então, assim, eu me orgulho de falar que eu estou em quase todas, porque realmente em todos os lugares eu tiro um insight. Então, é um investimento que eu faço dentro da minha empresa. Minha empresa investe em conhecimento. E então, tanto o conhecimento do marketing em si, quanto o conhecimento mental, destravando mentalidade e tal, conexão com Deus e tudo isso que precisa ser feito, sabe? Cara, isso é muito top. Agora, Duane, me tira uma dúvida. Desde quando você começou ali até os dias de hoje, né? Qual que foi o seu maior desafio? O meu maior desafio, com certeza, foi a comparação, né? Porque eu sou, apesar disso tudo que eu tô falando, eu tenho isso, eu sou humana, né? Sim. A nossa mente, ela tende a ser de um jeito, e para você tem que fazer um esforço, né? Você tem que sair da sua zona de conforto para você tirar o padrão da sua mente. Então, a minha mente, ela se compara o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ah, fulano entrou, conheceu o Caio hoje e fez 200 mil. Eu, como assim, sabe? Por que que eu não fiz até hoje? Então, esse, com certeza, é o meu maior desafio, evitar essa comparação. E é um treino diário, diário. Todos os dias eu tenho que treinar para poder não cair nesse limbo de comparação. É assim, beleza. Hoje em dia fica muito mais fácil porque eu treinei a minha mente a não se comparar, eu treinei a minha mente ó, você está se comparando, vamos parar, né? Identificar quando esse sentimento começa a surgir. Dá um É, nomezinho pra ela, né? Como diz a Isabela. e isso dá um nome para sua mente, ó, é fulano. Eu não tenho um nome, mas eu sei que a Isa fala isso. E é uma boa para eu poder ter essa conversa. Ó, você está me sabotando. Quem manda sou eu. E inclusive treinar isso em várias outras coisinhas do dia a dia, né? Por exemplo, às vezes tem um doce aqui em cima e eu quero muito comer o doce, mas eu tô esperando, sei lá, o meu almoço esquentar. E eu falo, nossa, eu vou comer. E aí eu olho e falo, quem manda sou eu. Não é você, né? Falando assim para essa voz da minha mente. Isso vai treinando e você vai se tornando uma mente forte, sabe? E não é só pelo doce, é pelo exercício na academia que você tem que ir, porque você tem que ir, você tem que fazer, é pela conta que caiu e você ficou muito bravo, mas você simplesmente tem que subir de novo. E é isso, quem manda sou eu e a gente vai fazer o que tem que ser feito, e acabou. Isso é um treino, tá? Não é do dia para noite, mas treina isso com tudo, com pequenas coisas. Com um despertador tocar e você apertar a soneca 50 vezes, não tem isso.
Levanta e vai. Você tem que ir, você não tem opção. Vai, quem manda sou eu, né? Então, você vai treinando isso e isso vai te fortalecendo para tudo, né? Eu digo que o marketing, ele transformou a minha vida inteira, inteira, inteira. Eu não tinha essa mente. A Duane de 5 anos atrás, ouvindo aqui, sentiria muito orgulho, inclusive, Que e top, cara. reconheça também o seu avanço, isso é muito importante. E então, assim, você consegue, todo mundo consegue. Ouvir os podcasts aqui do canal é maravilhoso, tá? Isso é outra coisa que o Ângelo falou, como que eu concilio, né? Dentro do carro, na academia, no banho, é tudo ouvindo podcasts, entrevistas e coisas que me inspiram. Quando, às vezes, eu tô em um exercício, alguma coisa assim, do dia que eu não consigo prestar atenção no sentido de captar informação, eu capto os insights das pessoas. Isso você consegue fazer. Ouvir um podcast enquanto você dirige, enquanto você prepara um almoço, lava a vasilha. Isso é tranquilo, sabe? Então vai fazendo, vai vendo o que você consegue fazer de melhor e vai aplicando. E cada dia você vai se transformando e é maravilhoso ver o seu próprio, a sua própria evolução, né, Ângelo? Você com certeza também você pode falar sobre isso. Com certeza. Cara, e eu ouvindo você falar sobre essas coisas de, não, eu mando na minha mente, eu, ó, tenho que levantar. Pra muita gente, isso é coisa de doido. E eu achava isso também, né? Uma das coisas que eu falava, cara, eu quero ser rico. Beleza. O que rico faz? Mano, eu não gosto de ler livro. Eu gosto de ouvir um podcast, um audiobook, mas não gosto de ler livro. Aí eu ficava assim, cara, eu vou tentar então começar a fazer as coisas que os ricos fazem. O que o rico faz? Ah, o rico acorda cedo, o rico vai pra academia, o rico, ele, de vez em quando ele corre de madrugada, o rico ele lê muito livro. Eu falei, cara, então se é coisa de doido, mas o doido é rico, então eu vou ver se ficar doido me deixa rico. Aí eu comecei fiz alguns projetos de correr 5 horas da manhã, na época do Caio lá, né? Eu comecei a ir pra academia, comprei muitos livros pra eu ler. E eu falei, cara, e cada vez que eu fazia essas coisas, meu faturamento ia aumentando cada vez mais. Então é muito sobre o acreditar. Então não é coisa de louco. E ainda que fosse coisa de louco, cara, é isso que você quer? Ignora. O grande problema, como a gente comentou anteriormente, Doni, é que a gente fica assim, poxa, o que será que as pessoas vão pensar de mim? Pô, esse negócio de trabalhar na internet, né? Pô, esse negócio de correr de madrugada, a gente não vai mais além justamente porque a nossa mente não é controlada por nós na maioria das vezes. Tá entendendo? Não é a gente que controla a nossa mente, é a nossa mente que nos controla. E é pra ser o contrário. Como a Dona falou, não, eu que mando. E ponto. Acabou. Quantas e quantas vezes você tem que acordar 6 horas da manhã, só que aí quando o celular desperta, você vai lá, mais 10 minutinhos. Mais 10 minutinhos. Cara, isso daí só vai atrasar você em alguma área da sua vida. Concorda, Dani? Totalmente, totalmente. E outra coisa que você disse aí sobre a modelagem, né? Modelar as pessoas de sucesso. Um exercício que eu fiz na minha primeira imersão é, foi modelar todas os palestrantes. A pessoa falava, se apresentava, e eu não tenho meu caderno aqui do lado, senão eu mostrava. Mas assim, foi o Ronaldo, eu lembro o Ronaldo. O que que o Ronaldo faz? Ele faz exercício, ele faz isso, tudo que ele falava, eu ia anotando. Ele falou que ele lê livro, e depois disso tudo, de todos os palestrantes, eu fiz isso tudo e falei, caraca, o meu ex-chefe também fazia tudo isso. E os outros empresários também faziam tudo isso. É um padrão. E já tinham me falado isso, né? Mas igual você fala, a gente acha que essas pessoas são loucas. E eu falei, cara, isso é real, é um padrão. Todo mundo, as pessoas ricas, elas têm um autodesenvolvimento na vida. Tipo, elas fazem exercício, elas leem livros. Ah, eu não gosto. É costume também. Depois de um tempo você Exato. começa a gostar, sabe? Depois de um tempo você começa a gostar do exercício. Eu também sempre fui uma pessoa que não gostava. E é isso, né? Elas oram, elas acreditam em algo. Você também não precisa acreditar. Eu falo muito de Deus porque é o que eu acredito, mas você acreditar em algo. Por muito tempo eu acreditei no universo e tá tudo bem, mas acredita, sabe? Se dedica, se conecta. E isso tudo é padrão, né? Todas essas pessoas, elas têm esse padrão. Se você parar para observar, é exatamente isso. Os livros de mentalidade. Todos eles têm muito conteúdo, mas se você identificar um padrão, todos eles têm o mesmo, né? Então, se você quer isso, é o preço que você precisa pagar. Você está disposto? Então, bora. Se não, aí você vai pagar outro preço, o preço de não realizar o seu Exato. sonho.
E aí, qual Cara, preço que é mais caro? Aí você decide, é você quem decide, né? Você passar a vida inteira lutando contra o fato de que você tem que entrar ali nesse movimento, ou você chegar ali no final da vida e falar, caraca, eu tinha tantos sonhos e eu não consegui realizar, né? Tudo é difícil. Você vai ter que escolher o seu difícil, qual que é. cara, é isso. Ponto, é isso. Pronto. Cara, que top, mano. Pessoal, olha só, estamos chegando já a quase 1 hora de call, 1 hora de entrevista. Pra quem tava nervosa, hein? Nossa senhora, foi super tranquilo. Pessoal, então, gente, mais uma vez, pelo amor de Deus, se você, cara, tá aqui até agora, principalmente se você é mamãe, tá ouvindo toda essa história, todo esse processo, e ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreve no canal. Seu amigo tá pedindo. Se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa os melhores comentários aqui. A gente ainda tá indo pro final, tem bastante coisa ainda tem um pós-cal com a Duane, tá? Então, principalmente para as para as mamães de plantão, cara, fique atento. Uma outra informação muito importante para você que é mamãe, exclusivamente para as mamães. Cara, a Duane, ela tem um grupo de network fechado, exclusivo para as mamães. Onde lá... Fala aí, Duane, fala aí, o que que tem lá no teu grupo? Cara, é um network também de um chamado que eu senti, porque eu me sentia muito sozinha, eu tinha muitos medos e tudo mais, principalmente quando a gente é mãe de primeira viagem, né? A gente não sabe como que vai ser, se a gente perde muito a nossa identidade e muito da nossa vida ali no início de tudo, e a gente tem medo disso nunca voltar. E a gente está ali para se acolher. Somos poucas mulheres, mas estamos ali conversando todos os dias. Temos algumas causas marcadas para se ajudar, totalmente gratuito, nunca será pago, tá? É algo que realmente é uma coisa para a gente se ajudar. Muitas vezes eu respondo, mas muitas vezes eu chego lá, já, as mulheres já estão interagindo, já têm a própria resposta. Tem gente de todo nível ali, tem afiliadas iniciantes, tem afiliadas que já faturam bem, faturam mais do que eu, inclusive que eu fico muito honrada de ter essas mulheres lá. E realmente é um grupo para se você se sente sozinha, se você precisa desabafar e falar o quanto é difícil e conversar sobre rotina, ou às vezes até pedir um insightzinho ali, né? A gente não é uma comunidade, um curso, você precisa ter isso por fora, mas a gente é apoio, a gente é segurança. É um ambiente seguro, que ninguém vai te julgar e ninguém vai falar que você precisa pagar o preço. Você precisa pagar o preço que você pode pagar. Qual que é? Então, a gente entende isso e se acolhe. Então, se você está passando por isso, vem com a gente, né? Entra lá e vamos nos apoiar, que é muito Que top. importante isso. Pessoal, eu vou deixar o link desse grupo aqui na descrição do vídeo, tá bom pra vocês? Então, assim que acabar o vídeo, assim que acabar o pós-cal, você vem aqui e entra no grupo da Duane, tá bom? Duane, uma outra coisa, nesse tempo que você tá aí no digital, cara, qual foi o maior erro que você cometeu? Eu acho que da maioria, né? Pular de galho em galho. Fiz tudo que você pode imaginar. E assim, o que eu posso dizer é que tudo funciona, tá? Tudo funciona. Testei quase tudo e todos os métodos. E é necessário para você ter ROI, para você ter constância, para você ter uma empresa, você se especializar em algo. Depois que você se especializar, aí sim, é necessário também você expandir, diversificar a renda e tudo mais, mas se especializa em algo, sabe? Controla essa ansiedade de achar, ai, nossa, mas eu tô fazendo aqui, fulano tá ali no, sei lá, vídeo review, que foi uma das coisas que me distraiu na época, e tá faturando mais. Mas não é por causa da estratégia, é por causa do processo dele, que é o que a gente conversou aqui. É o processo dele. Então, se ele fizer qualquer outra coisa, ele vai dar certo, tá? Isso é ele. Você precisa do seu processo. E se você for para a estratégia dele, você também vai, ainda assim, você vai viver o seu processo, no seu tempo. Quando for o Exato. tempo, vai chegar. Não vai adiantar porque você vai mudar de estratégia. Pelo contrário, você vai atrasar a sua trajetória fazendo isso. Então, se especializa em algo, se identifica em algo, e segue até dar certo. Independente do que for, até dar certo. Aí sim você pode começar a diversificar, porque isso me tirou muitas vezes do jogo, me fez andar um pouquinho para trás. Todas as vezes que eu tive essa caída ali, foi porque eu estava tentando me comparar e seguir a estratégia de outro, porque o outro estava faturando mais do que eu. Mas não era, o motivo não era a estratégia. O motivo era o que é o processo dele, o tempo dele. Que top. E uma outra coisa.
Qual foi o momento que você percebeu que, cara, você realmente poderia viver disso? Foi quando eu consegui levar o Gustavo e o Ravi para imersão. Foi a primeira vez, porque a gente também fica muito. É uma linha muito tênue ali, sabe? Por isso que eu falo que o marketing mudou minha vida. Porque você vai aprendendo várias coisas. É uma linha muito tênue entre eu não posso gastar porque eu preciso ter caixa e agora eu já posso começar a usufruir de um pouco, sabe? E aí, quando eu comecei a processar isso, e aí eu falei, cara, quando eu fui eu ia pra imersão novamente sozinha, cheguei até a comprar a primeira passagem, a minha sozinha, né? E depois que eu comprei passagem para eles, e eu falei assim, caraca, a gente tá no mês 7. E esse mês, o único dinheiro que entrou foi do marketing. Eu já vivo do marketing, né? Então, eu descobri que eu poderia viver do marketing quando eu já estava vivendo. Porque realmente a gente fica com essa insegurança, o tempo inteiro. Então, assim, eu não preciso procurar nada, eu já vivo do marketing. Desde quando eu descobri que eu estava grávida, eu nunca mais tive outra renda, né? Veio ali, teve aqueles processos, mas a partir do momento que eu comecei a vender, foi só ali. Então, essa descoberta, ela veio para mim com o tempo, porque ainda tem muito medo, né? A gente tem um filho, o Gustavo hoje em dia ele trabalha de Uber e ele tem interesse também de vir para o digital, mas aí a gente tem que fazer esse jogo, né? De um balança, um segura a corda para o outro poder ir. Ele segurou muito, nossa, ele segurou muito para eu poder ir e não ter que investir. E agora a gente já está nesse balanço para que ele possa vir também, diminuindo um pouco ali as corridas para poder vir, para poder estudar. Então foi no processo mesmo, foi no caminho que eu descobri isso. Que top. E uma última pergunta. Se você estivesse começando hoje, como você começaria? Qual estratégia? Qual plataforma? O que que você faria? Tá, legal. Começando hoje, eu acho que eu iria para Smart ADV ou Guru, que tem os produtos ali para uns países muito fora da curva. Muita gente tem preguiça de fazer pré-sell e anúncio em outra língua, e sendo que a gente tem algo que chama Chat GPT, então você não precisa fazer, ele faz para você, tá? E que são ótimas plataformas e um CPC muito mais barato. Ou iria também para a plataforma COD, que é uma boa forma de você levantar um caixa, sabe? O COD não acho muito escalável, na minha operação não foi, mas ele levantava um caixa para eu poder ir para outras plataformas. A minha operação, a maior parte é ClickBank by Goods, mas eu tenho essas formas que eu levanto caixa para poder jogar lá, porque lá é jogo maior, sabe? Sim. Então, isso é bem legal, assim. Então, eu indico ir para plataformas menores, sabe? Porque mesmo ali na ClickBank, BuyGoods, se você pegar um produtinho mais média, baixa busca, ainda assim você vai ter um gasto alto. E se você está com pouco caixa, se você está aprendendo, pega um desses produtos da Smart, da Guru, que roda pra caramba, analisa, aprende a analisar métricas, analisa tudo, planilha tudo. É muito importante planilhar também. Foi uma grande virada para mim quando eu comecei a planilhar. Entende padrões, e aí sim, você começa a se arriscar em outras plataformas e jogar mais com o pessoal que tá ali na capa, né? Que top. É isso aí, pessoal. Sempre que vocês estiverem fazendo alguma coisa que todo mundo tá fazendo, sempre vai ser mais caro. Sempre talvez possa demorar um pouquinho mais para você ver de fato os resultados, né? Porque como a Doni falou, plataformas como ClickBank, BuyGood, que são as mais tradicionais, né? Talvez as mais antigas, não sei, do mercado. ClickBank com certeza. Pelo fato de todo mundo tá indo e você também está fazendo a mesma coisa que todo mundo tá fazendo, se você tiver pouco caixa, você não vai conseguir fazer de repente um teste bem feito. Então, pô, eu tenho R$ 500 ali pra testar. Pô, você tá testando um produto que você vai... você tá pagando, pô, R$ 30 no clique. Pô, você não vai conseguir nem 20 cliques. Então, de repente, não vai ser um teste qualificado. Tá entendendo? Então, quando a gente vai pra plataformas menores, ou pelo menos menos exploradas, não digo nem menores, porque tem produtos na Smart TV, cara, que eu tenho 100 cliques por dia, 200 cliques por dia. Tá entendendo? Então, tem muita busca.
Então dá para fazer um dinheiro legal. Só que são plataformas que têm menos pessoas, né? Então não necessariamente são plataformas que vão te pagar menor ou algo do tipo. As minhas comissões da Smart TV é $145, $125. Então é uma comissão muito boa. Ou seja, e lá os meus cliques são de $1 e pouco, R$2. Então eu tenho muito mais margem para errar. Então, se eu errar na Smart TV ou nessas outras plataformas, o meu erro fica mais acessível. Tipo assim, eu errei, pô, mas gastei R$100 aqui e testei 60, 70 cliques. Na Clickbank, Buygood, dependendo do produto, você vai errar, vai gastar R$500 e vai ter sido 12 cliques, 10 cliques. Tá entendendo? R$500 você ainda foi bonzinho, porque atualmente tá bem caro rodar lá. São excelentes plataformas, são coisas que assim, eu não deixo de fazer aqui, mas eu não deixo de fazer hoje, que eu tenho um caixa dedicado a isso e que eu já tenho conhecimento também, né? Que eu já tenho toda a análise de métrica, eu sei como que é que tá ali performando, eu sei onde parar, sei como começar, sei o que escalar, o que mudar. E eu aprendi isso tudo com volume. E por isso que é maravilhoso. Você falou 100 cliques, né? 1.000 impressões que geralmente dá. Também tem uns produtinhos ali que dá 1.000 impressões no dia, 100 cliques. Olha a quantidade de métrica que você tem Exato. para você entender o que você está fazendo. E às vezes nisso tudo você gasta, sei lá, R$100, né, Ângelo? Às vezes é muito barato mesmo. Então você pode errar, igual o Ângelo falou e analisar, né? Não basta também só errar, você vai aprender ali, você vai analisar as suas métricas para que você possa aí começar a fazer outras campanhas, começar a ir para plataformas maiores e realmente, igual você falou, esse nome maior, plataforma oculta, é só questão do que está na boca do povo ou É não, isso. porque, sinceramente, é a mesma coisa. Lá é enorme também, Europa é enorme, né, gente? Não tem nem o que falar. É só você ir lá dentro e joga no planejador para você ver que loucura que é aquelas buscas ali. Joga ali no similar. Exato. Pessoal, estamos aqui já mais de 1 hora de call, tá? Vamos chegando no nosso final aqui da nossa entrevista com a Duane. Mas mais uma vez eu quero pedir para vocês, pelo amor de Deus, se vocês ainda não são inscritos no canal, cara, se inscreve, tá bom? É de graça. Se inscreve no canal, deixe seu like, deixe suas melhores dúvidas aqui. No pós-cal, aí é exclusivo para os membros do canal. Ângelo, eu quero me tornar um membro do canal. Como é que eu faço? Aqui na descrição tem um link para você se tornar membro do canal. É pago, Ângelo? É pago. É menos de $1. Menos de $1. Depois você vê quanto tá a cotação do dólar. Deve estar R$5 a cotação do dólar. Então, é menos de $1. Para você se tornar membro do canal Pode Ficar Rico Podcast e ter conteúdo exclusivo. Tá bom? E depois que finalizar aqui, a gente vai lá pro pós-cal, junto com a Duane, onde lá no pós-cal ela vai abrir a operação dela, vai soltar uns produtinhos, ouro, umas palavrinhas aí. Então, se você quer descobrir, vai lá. Beleza? Duane Neri, mais uma vez, muito obrigado por separar um pouquinho do seu tempo. Sei que é correria, sei que é um tempo que de repente você poderia estar estudando, aplicando, olhando aí, otimizando a sua operação, mas faz parte do seu processo você contar para outras pessoas, né, como é que tem sido a sua trajetória, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Já deixo o convite aberto para quando você quiser voltar com novas conquistas, novas plaquinhas, né? De repente trabalhando junto já com seu esposo, você fica bem à vontade que o Pode Ficar Rico Podcast sempre estará de portas abertas, tá bom? Muito obrigada, Ângelo. Obrigada mesmo. Eu que agradeço por estar aqui, igual eu te falei ali no início, é uma honra muito grande. Eu assisto realmente todos, é muito importante para mim. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, se inscreve no canal. E se inscreve, sabe? Acompanha. Eu sempre vejo ali a estreia do dia e fico super ansiosa. Vai, tô doida para ir para academia e assistir a estreia. Porque realmente você ouvir as histórias das pessoas muda seu jogo, você vê que não é só você que está passando por isso, todo mundo passa, tá? A história de ninguém aqui é fácil, foi do dia para a noite, todo mundo passou por um processo e faz muita diferença mesmo você ter esse conteúdo ali 2 vezes na semana, sabe? Que o Ângelo traz isso pra gente, é realmente transformador. A história de cada um aqui é muito, muito legal mesmo. Então, vem para esse movimento e obrigada mais uma vez, Ângelo. Tamo junto. Pessoal, a gente vai ficando por aqui e a gente se vê lá no pós-cal. E falar, lembra que a Duane tá faturando mais de R$50 mil por mês. Então você vai querer saber de informações de uma pessoa que está faturando mais de R$50 mil por mês, beleza? Então, eu te espero lá e a gente se vê no pós-cal. Tamo junto.